Bom dia. O nosso desejo hoje é que o Senhor, de alguma forma muito especial, revele a sua graça, o seu amor e o seu poder, das maneiras que só Ele sabe fazer sobre a sua vida. Muitas vezes nós, diante das lutas que enfrentamos, diante dos desafios que estamos passando, temos a pálida impressão de que o Senhor pode ter se esquecido da gente, que Ele está indiferente, ou até mesmo chegamos a pensar que Ele não vai agir. Mas isso são apenas pensamentos, delírios da mente humana. Hoje o Senhor pede que você e eu lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Seja bem-vindo ao jejum, seja bem-vindo você que é a primeira vez, você que já está conosco há mais tempo, que bom ter a sua companhia. E eu desejo muito que os versos de hoje, versos que falam ao coração, realmente fale ao meu e ao seu coração. Que o Espírito Santo nos leve cativos a Cristo e que diante das nossas preces, não apenas busquemos uma bênção ou a intercessão divina, mas que permitamos que Ele nos transforme em uma bênção em suas mãos. Você pode compartilhar os seus pedidos de orações e nós estaremos orando juntos com você, eu e os guardiões do jejum. Combinado? Como você sabe, o Ministério do Jejum ele trabalha em parceria fechada e harmônica com a Sala 57, onde nós temos os nossos 4 pilares principais. Buscamos a vida no Espírito, buscamos que esta vida nos leve a amar incondicionalmente o próximo, e esse amor incondicional nos leva ao ambiente saudável, onde nós vamos desenvolver uns com os outros comunhão, e à medida que isso acontece, nós nos tornamos atrativos e vivemos a missão atrativa. Eu sou o Wellington Ribeiro e nós vamos, a partir de agora, até o meio-dia juntos. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, verso 12. Nós vivemos uma vida buscando ter as coisas, conquistar tudo que estiver ao nosso alcance ou ao nosso redor. Já parou para observar que na maioria das vezes que você e eu nos sentimos insatisfeitos com a vida ou com alguma coisa, é porque nós temos a impressão de que está nos faltando algo. Parece que o coração do ser humano ele é insaciável, ainda mais quando este está sob o domínio do egoísmo, da avareza, da arrogância e de alguns outros comportamentos que não são santificados. É impressionante como nós dedicamos muita da nossa energia para alcançar os mais altos níveis humanos, sejam profissionais, acadêmicos, relacionais ou até mesmo simplesmente para ter um status ou um nome ou uma imagem que outras pessoas venham apreciar. Isso se torna cada vez mais evidente também no mundo virtual das redes sociais. Olhamos influenciadores, blogueiros, youtubers e por aí vai a lista. Atrizes, cantores, celebridades, esportistas. E eles têm milhões, bilhões de seguidores e eles precisam manter ali uma imagem. E quanto mais se tem, mais se deseja. Eu fico pensando, se nós cristãos realmente estamos na direção certa daquilo que nós queremos ter. Esse verso diz que se você e eu tivermos o Filho, temos a vida. Ter. Aqui o apóstolo João está querendo trazer para a gente não a ideia de possuí-lo, de dominá-lo, de ter ele como sendo nosso. Aqui a ideia é exatamente inversa daquilo que o verso propõe.
Ter aqui, na verdade, significa deixar que Cristo nos tenha. Quem tem o Filho tem a vida. Eu fico imaginando João olhando para a sua plateia, ou imaginando aqueles que de alguma forma estariam lendo essa sua carta, diante da correria desenfreada da vida. Pais, mães, vocês já observaram que às vezes a gente sai cedo de casa, volta tarde, tudo para oferecer à nossa família a segurança, o conforto de um mundo que é passageiro? Muitas vezes nós sacrificamos tanto o nosso tempo, sacrificamos tanto a família, os filhos vão crescendo e a gente não vai percebendo. E quando eles começam a mostrar sinais de que estivemos longe, a gente começa a se desesperar e pede oração e quer que Deus resolva aquilo que nós não conseguimos resolver ou que nós fomos negligentes em muitas vezes ao longo da nossa vida. Inclusive, às vezes podemos ser negligentes cuidando da própria igreja. Eu, infelizmente, já fiz isso. Cuidei tanto da igreja que deixei a minha filha muitas vezes, sem a minha presença, sem o meu cuidado de pai. Muitas vezes, querido, nós queremos ter tudo, mas não temos o Filho. E quem tem o Filho tem a vida. Hoje, no início do nosso jejum, eu gostaria de trazer você para um ambiente de reflexão. O que você realmente tem buscado? Quanto de Cristo você já possui ou quanto de você Cristo já possui pela atuação do Espírito Santo na sua vida? Eu fico imaginando se os cristãos de hoje dedicassem a mesma energia que dedicam às coisas temporais, à conquista, ao conhecimento e à vida em Cristo e de Cristo em cada um de nós. Eu tenho certeza que talvez seríamos uma igreja diferente. Mas a pergunta não é se a igreja seria diferente, a pergunta é: você seria diferente? Está você disposto hoje a deixar que o Espírito ajude você a reavaliar se você realmente já tem o Filho? Porque quem tem Ele tem a vida. A vida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem ferido ou agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Esse é o cumprimento do texto de Isaías, capítulo 59, verso 1 e o verso 2. A mão do Senhor não está encolhida. Que texto maravilhoso, que texto poderoso, pois ele mostra a predisposição divina constante em abençoar a sua criação. Você e eu fomos criados por Deus com amor eterno. Você e eu fomos resgatados por Deus com amor eterno. Você e eu somos preciosos demais aos olhos de Deus. Infelizmente, às vezes o inimigo tenta colocar na nossa mente a ideia de que não somos valiosos. E quando nós pensamos dessa maneira, acabamos dando vazão a vários outros tipos de pensamentos, até mesmo a ideia suja de que somos pecadores e que nunca atingiremos a santidade, ou que podemos continuar pecando deliberadamente. Afinal de contas, Deus é amor, Ele sempre vai nos perdoar. Isso é verdade. Deus sempre vai nos perdoar. Só que a questão não é se Ele vai nos perdoar. A grande questão é que quando a gente dá brecha, quando a gente se acomoda com esse pensamento, nós cada vez mais perdemos o desejo de se arrepender. Porque o pecado passa a fazer parte de quem nós somos. Por isso não podemos cultivar esse tipo de pensamento diante do valor inestimável que você e eu temos. A palavra de Deus, em vários momentos, revela que é exatamente não a nossa natureza pecaminosa, mas a consciência de pecar deliberadamente contra Deus
que ocasiona sobre a nossa vida consequências totalmente destrutivas. Ao pecarmos, cada vez mais nós nos sentimos sujos e não queremos a presença daquele que é santo, daquele que irradia glória e pureza. Achamos que podemos conviver até mesmo com pecados ocultos, aqueles que ninguém sabe, mas que a gente guarda as 7 chaves em uma sala escondida no nosso comportamento cristão. Hoje é o dia de você e eu entregarmos a chave desta sala ao Espírito Santo, para que ele entre, para que ele destrua por completo qualquer que seja o pecado que podemos estar cometendo e que desonra o nome de Deus em nossa vida. Pode ser a idolatria, a pornografia, a arrogância, pode ser a avareza. Nossa, são tantas coisas, não é mesmo? Tantas coisas. E o pior é que às vezes achamos que por estar cometendo esses pecados sozinhos, que não está prejudicando outras pessoas, que podemos fazê-lo. Mas isso é um engano, porque pecado é pecado. E é exatamente esses pecados que muitas vezes fazem com que a mão do Senhor não se movimente como poderia em nosso favor. Ou até mesmo que a nossa prece não seja atendida como ela poderia. Porque Satanás é tão sujo que quando você e eu estamos em pecado, consciente e deliberado, ele traz um peso na nossa consciência, elimina a nossa fé e nós até consideramos que a nossa oração não passou do teto. Por quê? Porque estamos em pecado. Mas o pior é que lembramos disso, mas não somos levados a um arrependimento verdadeiro. Percebe como esse ciclo do pecado é destrutivo? E nós temos que nos libertar dele. E para isso, a mão do Senhor não está encolhida para nos libertar de todo o pecado. E o seu ouvido não está agravado e nem surdo para ouvir neste momento a súplica, o clamor sincero que você e eu vamos bradar agora aos céus para sermos livres do pecado e para sermos cheios do Espírito e vivermos em santidade e em novidade de vida. Estamos em guerra e não podemos em nenhum momento esquecer-nos desta realidade. Apocalipse capítulo 12 nos diz que irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Satanás está irado contra todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Satanás está irado contra todos aqueles que desejam sacrificar a sua vida no altar de Deus e viver em harmonia com a sua palavra. E isso não quer dizer exclusivamente a uma religião, porque Deus tem pessoas sinceras em todos os lugares. E todos esses que são sinceros, que estão em busca de agradar a Deus e de abandonar o pecado, são alvos do inimigo. Muitas vezes chegamos a pensar que nós somos mais provados do que outras pessoas. Não, não somos. Cada um de nós é provado e testado na medida daquilo que pode suportar e de acordo com as próprias cobiças do coração, como já diz a palavra de Deus. Por isso, o ambiente da guerra é exatamente um ambiente muito hostil. Você já deve ter assistido algum filme ou lido alguma história, até mesmo na Bíblia, onde havia a necessidade de pessoas que guardavam as muralhas ou que guardavam o acampamento. Eles são chamados de sentinelas ou de atalaias, aqueles que tinham a função de alertar, de proteger e de guardar o povo que, em determinado momento da noite, precisava descansar, ia dormir. Aqui, o verso traz exatamente esta imagem, que aquele que nos guarda não dorme e nem descansa. E é bom pensar nisso e é maravilhoso saber que o Eterno não se cansa e nem se fadiga, não é mesmo? Porque você e eu
nos cansamos. Nós somos limitados, somos pequenos, somos frágeis. Quantas vezes algumas pessoas que estão perto de nós, elas são acometidas de algum acidente. Outro dia estava caminhando com minha mãe e meu irmão, e um momento que nós viramos o rosto foi o suficiente para minha mãe tropeçar em um pedaço de plástico no asfalto e cair. Ela já está com a visão um pouco debilitada e a gente estava com ela na rua e foi por uma fração de milésimos de segundos. Quando olhamos, minha mãe já estava no chão. Fiquei com um peso na consciência de que eu não poderia ter desviado o olhar dela. Se eu estivesse vigiando a todo momento, com certeza eu poderia segurá-la. Ai, que bom que Deus não dorme. Que bom que Ele não desvia o olhar da gente por nenhum minuto, nenhum segundo sequer. Porque se isso acontecesse, Satanás já teria destruído a raça humana, porque esse é o desejo dele. É a destruição completa daqueles que foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Amados, muitas vezes você e eu, diante do calor das tribulações, do sufoco dos problemas, podemos pensar que o Senhor não está olhando para a gente, não é? Não, isso não é verdade. Eis que não toscanejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor está vendo, o Senhor está em alerta, o Senhor está em vigia. E não apenas quando você está dormindo, mas quando você também está acordado e não consegue enxergar os perigos que estão vindo em sua direção. E para isso, Ele envia os seus anjos para batalhar em nosso favor no mundo espiritual. Muitas vezes batalhas que você e eu não temos nem o conhecimento e nem oramos por elas durante a manhã. Mas o Senhor sabe que elas acontecerão e como Ele não dorme, como Ele não descansa, Ele envia o auxílio e a proteção antes mesmo de você e eu pedirmos. Eu gostaria de, junto com você, nesse momento, louvar a Deus. Louvar a Deus. Escolha um hino que você goste, um hino que exalte o poder, que exalte a grandeza de quem Deus é, a fidelidade dEle sobre a vida, a sua vida, sobre a vida daqueles que você ama. Porque não dorme aquele que te guarda. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, verso 10. Esse salmo ele tem um contexto lindo, não é mesmo? Ele foi escrito, ele foi composto depois do momento em que o profeta Natan vai à presença de Davi e ele repreende diante do pecado que ele havia cometido. Ele havia terminado de assassinar Urias, já havia adulterado com Batseba. Tudo estava perfeitamente sincronizado no plano deles dois, de que ninguém descobriria e que agora poderiam viver a vida com aquele pecado oculto. Mas o Senhor estava vendo, o Senhor sabia de todas as coisas e não poderia deixar que o seu servo vivesse com esse pecado sem ser confessado. Tudo que Deus faz através do profeta não era para envergonhar Davi, mas para que ele chegasse ao arrependimento, para que ele tivesse a consciência de que aquilo que ele fez foi algo extremamente grave. Muitas vezes nós praticamos coisas que não temos como medir o efeito e o resultado delas enquanto não paramos para refletir profundamente sobre o ato cometido. Muitas vezes a nossa mente está cauterizada e não chegamos à consciência da gravidade e desta maneira acabamos muitas vezes não se arrependendo como deveríamos. Aqui, depois que Davi é levado à consciência, depois que ele volta para dentro de si e que ele reflete naquilo que fez, ele fala: pequei contra o Senhor.
pequei contra o Senhor. E depois dessa consciência, depois desse momento de introspecção e de aceitação, de reconhecimento do que ele fez foi extremamente grave, aí então ele se derrama perante o Senhor e diz: cria, ó Deus, em mim. Cria, ó Deus, em mim um coração puro. Davi entendeu que do seu interior, nos momentos em que ele se afastava de Deus, germinavam, brotavam coisas que eram corruptas. Escuta o que eu vou falar para você. Preste atenção nisso. Davi havia sido ungido pelo Espírito como rei de Israel. Davi havia derrotado o gigante. Davi havia derrotado vários exércitos. Ele estava no trono, ele estava na presença de Deus. No entanto, havia traços no coração dele que não haviam sido ainda reconhecidos por ele para ser entregue ao Senhor. Muitas vezes, nós achamos que pelo fato de já estarmos na igreja há tanto tempo, não temos coisas no coração que não precisam ser mudadas. Às vezes nós imaginamos que podemos continuar com a fofoca, com o comentário maldoso, a gente pode continuar com o nosso orgulho, com a nossa intriga, com o nosso partidarismo. Não, tem que ser do meu jeito, o departamento é meu, eu que sou o líder. Não, essa igreja é assada, não, aquele irmão, aquela irmã. Amados, você e eu podemos estar na igreja e podemos ter muitas coisas no nosso coração ainda não convertidas. E é por isso que Davi foi levado à consciência do que ele estava carregando dentro do seu coração, que ele não conhecia. E depois que ele foi levado a isso, ele entendeu. Mas vejam, muitas vezes você e eu, quando somos orientados ou advertidos por alguém, como o profeta Natan advertiu Davi, nós ficamos com raiva da pessoa. Quem é você para me chamar a atenção? Vai cuidar da sua vida? Agora virou fiscal? Agora é assim? Agora é desse jeito? Não temos humildade para reconhecer que aquilo pode ser o Senhor falando ao nosso coração, nos mostrando um ponto cego da nossa vista. Aqui Davi, ele reconhece e ele se arrepende. E depois do seu arrependimento, o seu pedido é extraordinário. Ele não pede para Deus reformar o coração. Ele pede para Deus criar. Esse é o mesmo texto, a mesma palavra usada lá em Gênesis 1. No princípio criou Deus. Criar do nada, criar novo, porque o que tem não presta, não serve. Hoje, eu gostaria de convidar você a reavaliar o tempo que você tem de igreja e coisas que o seu coração pode estar já tão ofuscadas da sua percepção que você acha que isso é normal, mas não são. Hoje você e eu não precisamos de uma reforma. Hoje nós precisamos que o Senhor crie a partir do nada um novo coração, uma nova mentalidade, um espírito reto, um espírito que esteja alinhado ao Espírito Santo, um coração que uma mente, coração aqui quer dizer a mente, uma mente que se incline ao Espírito, uma mente que se incline à vontade de Deus, uma mente que seja submissa ao senhorio de Cristo. Você pode repetir comigo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que há de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, nisso pensai. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Esse texto nos ajuda a olhar de forma correta como Deus se preocupa com aquilo que você e eu pensamos. A nossa mente é um instrumento pelo qual o Espírito Santo se comunica com o nosso corpo. Aqui dentro do seu cérebro acontecem todas as conexões, todas as sinapses, que muitas vezes a gente não tem nem o conhecimento, nem temos
a consciência delas, mas tudo acontece de uma forma tão milagrosa, tão sobrenatural. E é exatamente por meio desse instrumento chamado mente que o Senhor precisa que você e eu possamos render a Ele aquilo que nós pensamos. Você e eu somos bombardeados a todos os momentos, e não só bombardeados, mas nós somos também estimulados constantemente pela mídia, pelas propagandas. Tudo que está ao nosso redor causa um estímulo cerebral. Muitas vezes nós deixamos as nossas crianças serem hiperestimuladas quando passam muito tempo nas redes sociais. Tudo aquilo é preparado, amados, para que nós passemos horas e horas na frente das redes sociais. A cor, a letra, o som, a imagem, tudo à disposição, tudo é preparado. Estou lendo um livro que fala sobre neuromarketing, como as grandes empresas elas estão utilizando a neurociência, ou seja, como o nosso cérebro se comporta, para que a partir daí eles façam propagandas cada vez mais que consigam reter não apenas a nossa atenção, mas nos induzir a consumir cada vez mais aquele produto. E diante desse material, existem várias pesquisas que comprovam como o nosso cérebro se comporta e reage a determinadas situações. E por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais você e eu somos estimulados a esses ambientes, a estas situações, mais o nosso cérebro ele fica condicionado àquilo. Você já parou para prestar atenção de como hoje as crianças se irritam se elas não estão com o celular na mão? Eles ficam impacientes e isso já está se tornando até agravante porque não estou falando mais crianças, adolescentes, estou falando bebês. Bebês hoje estão recebendo dos pais um aparelho celular para que eles se ocupem. Não é? Na minha época era um carrinho, era um brinquedo, hoje é um aparelho telefônico. Qual é o problema disso? É que a mente começa a ficar dependente desse estímulo. Quanto mais dependente desse estímulo nós ficamos, menos vontade nós temos de parar, refletir, pensar em outras coisas. Como, por exemplo, ler um livro, ler a Bíblia, estudar, ler a lição ou ler um livro do Espírito de Profecia. Nós não temos paciência. A gente pode ficar 1 hora passando o dedo, esfregando o dedo no celular, vendo feeds, status, comentários, vídeos pelo YouTube ou qualquer outro aplicativo, mas não conseguimos nos concentrar meia hora para estudar a palavra de Deus. Com isso, não é de se admirar que a gente pense pouco nas coisas que são o quê? Verdadeiras, honestas, justas, puras e de boa fama, porque a nossa mente não vê prazer nessas coisas. Nós estamos condicionados a ver prazer, a nos sentir alegres, saciados, entretidos com coisas seculares, com coisas temporais. É uma piada, é um assunto de política, é um assunto profissional, são vídeos sobre pets, muitas vezes até vídeos motivacionais. Só que muitas dessas coisas elas têm o seu lugar na nossa vida, mas nós não podemos deixar com que isso seja o prato principal. Por isso, queridos, você e eu temos que refletir, porque a nossa mente pode estar condicionada a não pensar naquilo que o texto diz que você e eu devemos pensar. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. A gente precisa demorar a nossa mente nas coisas boas, nas coisas boas. Eu quero convidar você hoje, nesse momento, a fazer uma reavaliação de como você tem utilizado o seu tempo nas redes sociais. Querido pai, querida mãe, quero avaliar junto com você como a gente tem permitido que os nossos filhos se tornem reféns das redes sociais ou de um aparelho eletrônico. A gente precisa reavaliar sobre isso porque a nossa mente está sob ataque.
E a gente precisa protegê-la com as nossas ações e decisões para que a gente consiga deixar que o Espírito continue trabalhando de forma poderosa em cada um de nós. Portanto, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a honra e para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Amados, às vezes as pessoas pensam, por que Deus é tão exigente? Parece que Ele é exigente, né? Mas não é não. Deus, Ele só está pedindo a reciprocidade daquilo que Ele já fez. Todas as vezes que você pensar que Deus está exigindo muito, ou está pedindo muito para você, pedindo para você renunciar a algumas coisas, para você abandonar uns caminhos, para você entregar para Ele os seus pensamentos, suas emoções, as suas finanças, as suas habilidades, a sua vida, a sua família. Todas as vezes que você pensar que Ele está pedindo muito, você pare rapidinho e pense assim, o que Deus entregou por mim? Ele entregou tudo. Exatamente. Ele entregou o que mais de precioso havia no céu, no universo, ou o que existe acima do universo que a gente nem sabe. Ele entregou tudo. E é claro, se Ele entregou tudo, então é normal e natural e compreensível sob essa perspectiva de que Ele também peça de você e de mim tudo. Só que tem um detalhe, é que o tudo que Deus pede de você e de mim não é para o bem dele, é para o nosso próprio bem. Portanto, queridos, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer coisa, devemos ter em mente que estamos honrando e glorificando o nome de Deus. E quando nós paramos para ver sobre esse prisma, nós entendemos que é muito mais do que você e eu apenas expressarmos verbalmente, eu aceito Cristo como o meu Salvador. A nossa vida precisa testemunhar. E Deus, Ele não está interessado apenas no meu e no seu coração, porque se assim fosse, Ele teria feito um coração ambulante. Quando a palavra de Deus diz coração, ela está querendo dizer o íntimo, né? Filho, dá-me o teu coração, dá-me o íntimo da tua vida, dá-me a tua mente. Porque se eu controlar a tua mente, eu controlo todo o corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que eu visto honra a Deus, os locais que eu frequento honram a Deus, as conversas que eu tenho honram a Deus, a forma como eu dirijo, como eu me comporto no meu trabalho, as compras que eu faço no mercado, como eu gerencio o dinheiro do Senhor, como eu gerencio os recursos que Ele colocou sob a minha responsabilidade. Tudo isso, como você cuida do corpo, como você cuida da sua mente, como você gerencia o seu tempo, todas essas coisas testificam que você está glorificando a Deus ou não. Tudo, absolutamente tudo, ou honra a Deus ou desonra a Ele. E aqui, queridos, tem uma vertente que é extremamente importante nós pensarmos, que muitas vezes as pessoas olham para um dos mandamentos da lei de Deus, da lei moral, que diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você lembra desse mandamento? Algumas pessoas pensam que tomar o nome de Deus em vão é simplesmente pronunciar o nome Yahweh, né? Esse nome para os judeus, ele era tão santo, tão poderoso, tão puro, que eles nem pronunciavam. Tamanha a importância e a adoração que eles tinham para com isso. Agora, pensa comigo, quando eu digo que sou cristão, ou seja, que eu estou representando Cristo aqui na terra, que estou representando Deus aqui na terra, quando eu digo isso, verbalmente, mas o meu comportamento evidencia o contrário, eu estou ou não estou tomando o nome de Deus em vão? Não só tomando o nome dele em vão, mas eu estou desonrando de forma muito mais grotesca o nome dele. Então, por exemplo, tem pessoas que ficam chateadas com algumas pessoas que são ateus, à toa, que fazem piadas com o nome de Cristo, com a religião. Eu também não gosto, acho que é um grande desrespeito. Só que muitas dessas pessoas que se chateiam também dão um péssimo testemunho e estão desonrando o nome de Deus da mesma forma, ou até pior do que aquele que é ignorante e faz tais coisas.
Digo isso porque tudo que você e eu fazemos deve ser para a honra e glória de Deus. E aqui é uma das reflexões mais profundas do nosso jejum de hoje. Tudo que você está fazendo, está honrando ou desonrando o nome de Deus? Quais são as áreas que você ainda está desonrando Ele? Quais são os ambientes que você está desonrando a Deus? Você pode estar na igreja há muito tempo, pode dizer que é crente há muito tempo e ainda assim está desonrando o nome do Senhor. Hoje eu apelo ao seu coração para que você volte a reavaliar esse comportamento à luz desse texto, porque tudo que você faz precisa ser para a honra e glória daquele que deu tudo por você. Chegamos ao final do nosso jejum de hoje. Desculpa o horário, quero fazer com você a última reflexão. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te aí da minha boca. Apocalipse, capítulo 3, verso 16. Esta é exatamente a advertência que Deus manda à igreja de Laodiceia. Cada igreja é um período profético e estamos vivendo exatamente o 7º período, que é o período dessa igreja de Laodiceia. E ela é caracterizada pela apatia espiritual, pela mornidão. Ela nem é fria, ou seja, ela não é e nem está em rebelião aberta contra Deus, e também não é quente, que está completamente ao lado de Deus. É triste nós olharmos esse cenário profético, porque ele descreve com muita exatidão, muitas vezes, o nosso comportamento dentro da igreja ou o comportamento da igreja em si. E é claro, o comportamento da igreja é apenas o reflexo do meu e do seu comportamento, não tem como ser diferente. Então, várias pessoas apáticas acabam criando uma igreja apática. E o pior é que, quando isso acontece, poucas pessoas que estão comprometidas, elas se desgastam, se doam mais, em função de muitos que poderiam fazer alguma coisa e não fazem nada, porque estão em uma apatia espiritual. É interessante, amados, compararmos essa igreja do último período com a igreja do primeiro período, onde é a igreja apostólica, a igreja primitiva. A diferença daquele momento, diferença para aquele período do nosso hoje, é exatamente a manifestação poderosa do Espírito naquela igreja e a pouca manifestação do Espírito hoje nos dias atuais. A apatia espiritual, queridos, a mornidão espiritual, é exatamente o resultado do distanciamento que gradativamente aconteceu da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Ele é o único capaz de acender, ele é o único capaz de aquecer, ele é o único capaz de dar vida novamente, igual a visão de Ezequiel, capítulo 37, aquele vale de ossos secos, ao Espírito ser soprado, o exército passa a ter vida. Vivemos um período que é exatamente aquele que antecede a vinda de Cristo. Agora, mesmo a profecia estando escrita, você e eu não precisamos fazer parte dela. Nós podemos fazer parte da igreja de Laodiceia, mas não ser laodiceanos. Você está entendendo? Porque estamos vivendo esse período. Mas isso não quer dizer que você precisa ser uma pessoa apática. Não quer dizer que você precisa ser uma pessoa morna. Não. Muito pelo contrário. Porque ao mesmo tempo em que é descrito esse cenário para a igreja, o último período da igreja, também existem nas Escrituras várias menções ao derramamento poderoso do Espírito que vai mover a vida de muitos que já estão buscando agora esse batismo para viverem como chamas vivas na pregação do Evangelho, na transformação, na operação de milagres, preparando assim o caminho para o segundo retorno de Jesus em glória e majestade. Você e eu vivemos no período de Laodiceia, mas não precisamos ser laodiceanos. Grave isso bem na sua mente, porque
nós temos que combater esse comportamento. Não com palavras duras, não com acusações, muito pelo contrário. O nosso combate é pelo Espírito Santo agindo em nós para mostrar a essas pessoas que é possível ter uma vida plena e poderosa na presença de Cristo, assim como já existiu na igreja primitiva. Que você faça parte desse movimento. Vamos entregar o nosso jejum, mas como eu sempre digo, não vamos sair da presença do Eterno. Um forte abraço para você, querido irmão, querida irmã, e nós nos encontramos amanhã na sala 57.